Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus livros preferidos, aqueles que entre todos são os que eu mais amo. Provavelmente, vez ou outra, eu já devo ter falado deles aqui, não sei se de todos, mas porque eu decidi fazer esse vídeo. Quinta-feira vai sair um vídeo que é meio relacionado ao vídeo de hoje. Então é para ficar bem completinho, porque daí um vídeo tem meio que conexão com o outro. Eu abri a janela para entrar uma luz aqui, porque eu acho que o vídeo estava meio escuro. Vou começar falando sobre a menina que roubava livros, que vai contar a história de uma menina que a morte está sempre cercando ali a vida dela, perde pessoas muito próximas a ela, e daí como esse livro se passa aqui na Segunda Guerra Mundial e ela conhece muitas pessoas que são judias, se eu não me engano, acho que ela também é, a família dela é. E aí ela acaba perdendo muitas pessoas e tendo que se afastar da família dela. Aí ela vai morar com um casal que acolhe ela, porque nessa época era muito comum, né, eles meio que adotarem as crianças e aí receber uma ajuda do governo. Acho que isso era uma coisa meio imposta para eles. E aí o livro vai contar sobre a relação dela com essas pessoas que ela conhece, tanto o casal que acolhe ela, quanto os amigos que ela faz. E também vai falar sobre essa conexão dela com os livros, né? Que nessa época eles queimavam os livros, porque não era permitido que você tivesse outra ideia ou outra crença política que nessa época você tinha que seguir. Você era obrigado a acreditar, mesmo que você não acreditasse naquela idealização política ali. Então ela acabou meio que surrupiando alguns livrinhos ali. E aí ela teve essa conexão muito forte com os livros e, enfim, com as pessoas. E por que é um dos meus livros favoritos? Porque ele me destruiu. Ele me destruiu em pedacinhos. E o final desse livro é muito triste e é muito bonito e, enfim, acho que nenhum livro me tocou tanto quanto esse aqui até agora. Ele me fez realmente chorar de soluçar. Nenhum outro livro conseguiu fazer isso comigo por enquanto. Então é por isso que ele é um dos meus favoritos. Minha Sombria Vanessa também é um dos meus livros favoritos. Eu já falei bastante dele aqui também. Que vai falar sobre a Vanessa, que é uma mulher adulta que ela tá começando a ter consciência que ela foi abusada quando ela era adolescente e que as coisas que ela viveu não eram boas, não eram normais e principalmente que não era amor, que é o que ela acreditava até então, ou tentava muito acreditar, ela precisava acreditar na verdade. Então esse livro é extremamente desconfortável, ele vai falar sobre temas muito pesados, acho que todos aqui. Para ser favorito tem que ser assim, tem que ser temas que vão mexer com a sua cabeça. Vai falar sobre pedofilia, vai ter estupro, vai ter relacionamento abusivo, vai ter traumas, enfim, vão ser muitas coisas. Para mim, na verdade, esse livro é um livro sobre trauma, sabe? Além de tudo, além dele falar sobre pedofilia, né, sobre todos esses temas sensíveis, para mim é principalmente um livro sobre trauma e sobre como as merdas que acontecem na nossa vida, elas impactam a gente e meio que paralisam a gente de alguma forma muito inconsciente, que a gente nem percebe às vezes e só depois de muito tempo a gente vai se dar conta. Por isso, gente, façam terapia, tá? A terapia ajuda muito para você realmente entender as coisas que acontecem na sua cabecinha. Gostei muito disso aqui também, porque teve muita terapia e foi lindo, foi perfeito e favoritado. Por Lugares Incríveis, que na verdade é um novo favorito. Eu favoritei ele em dezembro do ano passado. Foi o último livro que eu li do ano e foi um favorito. Achei muito legal isso. Mas é triste também, como todos os outros. Ele vai falar sobre o Finch e a Violet, que são dois adolescentes que estão passando ambos por situações muito difíceis e muito distintas uma da outra, mas eles se conectam de alguma forma, eles começam a ter uma amizade
e aí eles evoluem para um amor. Então o livro vai falar basicamente sobre esse relacionamento dos dois e sobre os problemas deles, os traumas deles e as coisas que eles estão passando. Bom, é outro livro que me destruiu, que me fez chorar e nossa, ainda tô pensando nesse livro. Ainda acho que eu não consigo falar o tanto que eu queria falar sobre esse livro. Sabe, eu acho que eu ainda não tenho uma opinião formada. Nem sei se um dia eu vou ter, mas eu acho que eu também não sei como falar dele. A gente fala que é um livro problemático, né? E eu confesso que quando eu tava lendo, eu fiquei um pouco preocupada com adolescentes lendo esse livro, porque eu acho que talvez sim você tenha que ter uma maturidade para ler esse livro. Porém, o livro é meio que voltado para o público jovem, então é muito contraditório. Ele vai ter muito gatilho também, vai ter gatilho para depressão, para suicídio, para luto. Então eu não sei se eu recomendo para adolescente, sabe? Eu não sei se eu, adolescente, ia ser uma boa ler esse livro. Eu acho que talvez eu pudesse romantizar algumas coisas aqui sim, porque o personagem meio que romantiza as coisas que acontecem. Ele meio que dá uma romantizada, mas ao mesmo tempo é muito visível que ele não quer sentir as coisas que ele sente e que ele quer, sei lá, uma salvação. Então eu acho que eu não recomendo para adolescentes, tá? Eu recomendo para pessoas adultas que já têm uma maturidade a mais para lidar com as coisas que estão aqui. Por mais que você sofra, você tem que entender que aqui é um personagem e que você não tem que se espelhar nele, você não tem que fazer as coisas que ele faz. Então, assim, adultos, tá? Não tinha como não colocar É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, porque é um livro que é extremamente importante para mim também. Esse livro vai contar a história da Lily, que é uma mulher que conhece um cara ali e aí começa a se envolver com ele, ela tem um relacionamento com ele, e aí as coisas vão dar muito errado. Eu tô tentando não dar spoiler, mas eu acho que todo mundo sabe sobre o que fala, né? Esse livro. Não tem como não. Então o livro é sobre isso, sobre a Lily passando por momentos muito difíceis e muito revoltantes também, e a gente querendo saber o que ela vai fazer com isso, sabe? Como que ela vai lidar com essa situação e qual decisão ela vai tomar. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava esse livro como um favorito ou não, porque não sei, parece que eu senti que faltava alguma coisa para eu considerar ele um favorito. Eu não sei se não mexeu comigo o suficiente, mas ao mesmo tempo, quando eu penso sobre esse livro, eu penso que ele fala tão bem sobre esse tema, sabe? A Colleen soube escrever tão bem sobre as vítimas de violência doméstica e de relacionamentos abusivos, sabe? E como funciona a cabeça dessas pessoas. Não que seja todo mundo igual, que funcione para todo mundo da mesma forma. Acho que todas as mulheres que já passaram por isso vão se identificar com esse livro. Então é um livro muito sensível, também tem umas coisas bem difíceis aqui de serem lidas. E na verdade a parte que mais me emocionou foi a nota da autora depois que o livro acaba. Não foi nem tanto a parte da história em si. Claro que teve muitas coisas ali que eu achei muito relevantes. Depois você lendo as palavras dela sobre como é a experiência dela com esse tema, é muito tocante, sabe? Então deu para ver que ela escreveu com experiência mesmo e sabendo o que ela estava fazendo. O que é muito triste, mas é muito importante também. Aí, por último, eu vou colocar um livro que é diferente de todos o que eu falei aqui e que talvez muita gente nem saiba que é um dos meus livros favoritos. E talvez ele nem seja um livro bom. Ele é muito divisor de opiniões e eu não sei, eu tenho muita vontade de reler, porém eu não tenho ele aqui e também acho que não é a época para eu reler ele agora. Acho que eu tô meio que esperando o momento certo, que é Fallen, da Lauren Kate. Esse livro vai contar a história da Lucy, que é uma adolescente que passa por uma situação bem difícil ali. Ela tava
com um garoto, acho, não sei se era amigo, se era namorado dela, o que que era dela. E aí esse garoto morreu num acidente ali quando eles estavam juntos. E ela ficou sendo a principal suspeita, porque foi uma coisa muito estranha. E parece que foi meio que um incêndio. E aí ela não sabe explicar muito bem pra polícia, não sabe muito bem dar umas satisfações. Então ela é mandada para tipo um internato para jovens que são problemáticos. E aí lá ela vai encontrar muitas pessoas e aí a história vai se desenvolver a partir daí. Então, esse livro é um dos meus favoritos, porque quando eu li ele, eu tinha 17 anos, acho que 17 ou 18 anos, algo assim. E ele foi muito importante para mim nessa fase. Eu me senti mais conectada aos livros. Acho que talvez a partir dele é que eu realmente vi que eu gostava mesmo de ler. Eu li, acho que os 4 livros dessa série. É uma série, acho que tem 5 livros. Eu só não li o último. E foi muito saboroso para mim ler. Então, não sei, para mim ele é importante por isso. E assim, na minha cabeça ele é bom. Não sei se ele realmente é um livro bom, mas eu gostava muito do sistema de magia ali e do romance e principalmente da história da Lucy, né? Depois a gente começando a entender, porque tem muita coisa sobrenatural ali. E é legal, eu achava muito divertido. Eu lembro que esse livro fez muito parte da minha vida na época que eu li ele. Eu até colocava umas capas assim, ó, no Facebook da capa do livro, que eu acho linda, ainda super acho linda. É uma coisa meio gótica ali, é super a minha cara. Então eu ainda quero reler ele, mas eu não sei se vai mudar a minha opinião. Talvez eu nem ache um livro bom, realmente. Mas pelo fato dele ter sido tão importante para mim, ter me conectado tanto com os livros, antes de ler ele, eu sabia que eu gostava de ler, mas não tanto. E ele meio que me puxou para esse mundo da leitura mesmo. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, por favor, não esqueça de se inscrever, se não for inscrito, de deixar o seu like, deixar um comentário. E também ativa o sininho de notificação aí. Quinta-feira vai sair um vídeo relacionado a esse e vai ser muito legal. Então já ativa o sininho aí para você não perder. Um beijo e até o próximo vídeo.